Boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre o seu coração, que você seja conduzido pelo Espírito do Senhor e fortalecida na presença do Senhor. Hoje eu quero ler para a nossa meditação e reflexão Salmo 116 e eu vou ler o versículo 9, embora eu vá explorar um pouco desse salmo, mas eu vou fazer a leitura somente do versículo 9. Salmo 116, versículo 9, diz assim o texto bíblico: Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Vou repetir: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Este salmo compõe um bloco que vem desde o Salmo 113, Salmo 113 a Salmo 118. Esse salmo era cantado nas festas do povo de Deus, do povo de Israel, em especial na Páscoa, mas era cantado nas festas, esse bloco de salmos. Salmos conhecidos como salmos de libertação, era cantado comunitariamente, era a oração cantada do povo do Senhor. Inclusive há aqueles que defendem que na ceia de Jesus, ali antes da morte de Jesus, quando ele vai comemorar a Páscoa, institui a ceia, eles cantaram esse salmo como era de costume na semana da Páscoa. Se foi, se não foi, não temos essa certeza. De qualquer forma, era cantado nessa época, nessas festividades. Esse é um salmo de ações de graça. E nesse salmo eu destaquei o versículo 9, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, porque ele retrata da vitória da vida sobre a morte. Vou repetir, é um salmo que retrata a vitória da vida sobre a morte. Quando nós caminhamos um pouco no Salmo 116, e eu vou apontar alguns versículos, ele traz ao nosso coração essa perspectiva. Ele retrata o ambiente que o salmista vivia, a terra dos viventes. É interessante essa expressão, na terra dos viventes, que ele está dizendo, olha, o mundo que nós vivemos, a terra dos viventes, o lugar onde o ser humano transita, e ele traz um pouco do retrato deste ambiente que todos nós transitamos, todos nós vivemos. O salmista vai trazer um retrato muito particular por causa da situação e condição que ele estava enfrentando e vivendo. Essa não é a condição de sempre, tanto que nós encontramos salmos em diferentes perspectivas. Deixa eu tentar tornar isso um pouco mais claro para você. Quando nós olhamos para o mundo que nos cerca, nós podemos muito bem falar que esse é um mundo bom. Mundo bom no sentido, como que é gostoso viver, como é bom nos reunirmos com amigos, estarmos com familiares, como é bom desfrutar da história, praticar atividades, praticar esportes, trabalhar, viver a vida. Viver é bom, viver é uma dádiva, nós lutamos pela vida, nós desejamos a vida, esse é o ambiente. Embora o Salmo não retrate isso, mas nós temos outros salmos que trazem dessa compreensão. O próprio Salmo 19, que fala que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós temos a criação, e a criação envolve tudo isso que eu mencionei. Envolve a natureza, envolve o céu, envolve o mar, envolve os animais. Como é bom você ir para a praia, como é bom você curtir a vida na natureza, você olhar uma bela paisagem, como é bom você participar de um evento artístico, como que a arte é criativa, como que gera emoções. Então, o mundo que nós vivemos, a relação com outras pessoas, esse mundo criado por Deus, é um lugar exuberante, é um lugar fascinante, é uma dádiva, é bom viver. Embora o Salmo não trate isso, como eu disse, outros salmos retratam.
Mas existe uma outra condição na terra dos viventes. Eu estou pensando no mundo que nós vivemos, a terra dos viventes, como diz o salmista. Nós encontramos essa verdade e você se identifica com ela em várias coisas que eu mencionei. Mas uma outra verdade que é a causa desse salmo e que é onde ele registra é a verdade de que, embora o mundo seja bom, embora a vida seja boa, embora a gente tenha todas essas alegrias e dádivas, há momentos que viver é difícil, que viver é hostil, que viver é chato, que viver perde a graça. Há momentos que são conturbados. A gente vive nessa dicotomia de sentimentos. Uma hora, que ótimo viver, que maravilha que é a vida, como é bela a criação, como é bom estar com seres humanos. Outras horas, em outros momentos, nós pensamos, puxa, a vida está tão pesada, a vida é difícil, como é ruim estar com outros seres humanos, como é difícil enfrentar a história. E o Salmo está retratando esse momento porque foi por isso que o salmista passou. Tanto que ele vai ter uma linguagem, e eu falei no início que o Salmo 116 fala da vida que vence a morte, porque ele vai ter uma linguagem acerca da morte. Quando você vai no versículo 3, você vai ler assim: laços de morte me cercaram. Então ele estava falando claramente, laços de morte me cercaram. Quando você vai no versículo 8, ele agora está agradecendo pelo livramento, mas ele fala: pois livraste da morte a minha alma. Então ele está expressando isso. Mas além de falar da morte de um modo literal, da morte que nos assola, ele fala de um gráfico da morte, as características do sofrimento, da dor humana, dessa condição hostil. Ele fala que angústias do inferno se apoderaram em mim. Pensa nessa expressão, angústias que se apoderam, tomam conta do meu ser, tomam conta da minha alma, da minha vida. Elas se apoderam, elas tomam conta de mim que eu não consigo ver mais nada, angústias infernais. E aí ele diz ainda no versículo 3, caí em tribulação e tristeza. Claro, alguém angustiado está atribulado, está triste. Então ele fala nessa expressão e nesse ambiente: laços de morte, angústias do inferno, e isso me faz cair em tristeza e em tribulação. E ele continua descrevendo no Salmo, por exemplo, versículo 6, ele fala: achava-me prostrado, achava-me jogado ao chão, achava-me numa condição terrível. E aí ele volta a celebrar que o Senhor o resgatou. O versículo 8 que eu li: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Quando você vai no versículo 15 ainda fala: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Perceba, o Salmo 116 está pintando um gráfico trazendo características da morte. O que ele está dizendo é que na terra dos viventes nós convivemos com a morte, nós convivemos com esse ambiente hostil. Por isso que eu fiz questão de falar da criação, falar da beleza da vida antes, porque em outros salmos retratam, e porque quando nós olhamos para a vida a gente precisa olhar para um todo. A vida é bela, a vida é graciosa, o ar da manhã, o dia a dia, ver o brilho do sol, ver as estrelas, ver a vida, isso é maravilhoso. A gente não pode perder isso de perspectiva. Mas o salmista está enfrentando uma situação, e dentro da situação que ele enfrenta, é uma situação de morte. Ele expressa esse outro lado da vida. Nós vivemos num ambiente hostil. Nós vivemos cercados pela morte. Nós estamos próximos da morte. Nós vivemos lado a lado com a morte, tanto com a morte física, quanto com todas aquelas características da morte espiritual, da morte, da vida de treva. A gente tem uma expressão utilizada na nossa cultura que a gente fala assim:
para morrer basta estar vivo. Isso é verdade, para morrer basta estar vivo, porque o tempo todo nós estamos cercados por essa condição. Nós estamos cercados da morte. A morte pode chegar a nós a qualquer instante. Pode ser por coronavírus, pode ser por tantos outros meios, por tantas outras desculpas, que é outra expressão que nós usamos. A morte encontra desculpa, porque ela está nos envolvendo, ela está próxima de nós. Não é o único ambiente, mas é verdadeiro. Alguns até olham para a vida e falam, olha, na verdade, a terra dos viventes parece mais um campo de guerra, parece mais uma batalha, por causa dessa condição e por causa disso que experimentamos. O que o salmista está fazendo? O que é o Salmo 116? O Salmo 116 é um salmo de ações de graça. Por que um salmo de ações de graça? Porque ele está dizendo, a morte me cerca de todos os lados. O ambiente de morte vem sobre mim e muitas vezes me atinge. Contudo, eu estou celebrando a vida que vence a morte. Ele fala que vai andar na presença do Senhor na terra dos viventes, porque ele foi livre da morte, liberto da morte. Esse também é um salmo de libertação. É tão interessante essa condição do salmista de saber que ele não precisa ficar perdido na morte. Pelo contrário, ele tem a mão do Senhor, ele tem a ação do Senhor, ele tem o cuidado do Senhor. E por isso ele vence a morte. Nós não sabemos se a questão do salmista era uma questão física, se era uma doença mortal, se era um inimigo, se era alguma outra condição que estava aproximando a morte dele. A única coisa que nós temos é que ele estava muito próximo da morte. Laços de morte me cercaram, livraste da morte a minha alma. E aqui ele está louvando a Deus exatamente por isso. Então, quando eu leio esse salmo, quando eu trago essa reflexão, eu trago a nossa memória, eu trago a nossa compreensão que está diante dos nossos olhos. E isso precisa caminhar com a gente. Primeiro, viver é muito bom. A criação, a vida é maravilhosa. É bom desfrutar da vida, mas a verdade é que nem tudo são flores. Nem tudo é gostoso, nem tudo é bom. Nós temos a morte ao nosso lado, a morte que nos assola, a morte de pessoas que amamos, a morte de situações, de pessoas, de animais, de condições, tudo que machuca a gente, que faz a angústia se apoderar da gente, que faz a gente chorar, faz as lágrimas estarem nos nossos olhos, que nos aproxima da queda, que nos faz ficar prostrado. Tudo isso faz parte. Com tudo isso nós experimentamos. A pergunta é, como viver de modo que eu não permita que essa morte se apodere de mim, que ela tome conta de mim? O salmista encontrou o caminho. O salmista está agradecendo por isso. O único modo de viver nesse ambiente cercado pela morte é viver diante daquele que venceu a morte, da vida que vence a morte, é vivenciar na presença de Deus. Por isso ele diz, eu venci. Você pode ler o salmo e você vai perceber que é um salmo de gratidão, porque ele venceu. O Senhor me livrou da morte, eu estou vivo, estou na terra dos viventes e eu vou andar na presença do Senhor. Eu vou viver na presença do Senhor, porque é isso que me faz viver bem e que me faz enfrentar esse ambiente hostil, de modo que a vida ganha uma outra cor, um outro sentido, e eu ganho outras condições para enfrentar toda a morte que me cerca, inclusive a morte das pessoas que eu amo, inclusive a minha própria morte, que um dia vai chegar para todos nós. Andarei na presença do Senhor. Quando você vai para o Salmo, você começa a perceber que ele inicia com uma expressão afetiva, amo o Senhor. Por quê?
Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os ouvidos. Ele declara o seu amor, ele declara a sua afetividade a Deus e ao mesmo tempo a sua fé, a sua crença em Deus. O versículo 10 diz: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Mesmo no momento que ele falou, puxa, está difícil, puxa, isso aqui está tão estranho, está tão hostil de viver, mesmo nesse momento mais trágico, mais conturbado da minha existência, eu cria no Senhor. Eu cria e agora eu estou celebrando que o Senhor me deu a vitória. O Senhor me livrou da morte. Então, você vai encontrar 4 vezes a expressão invocar nesse salmo. A primeira é no fim do versículo 2, invocá-lo-ei enquanto viver. Por que eu vou invocar? Porque Ele ouve as minhas orações, porque Ele se inclina para mim, porque Ele é um Deus próximo de mim. E aí ele vai repetir por 3 vezes o invocar o nome do Senhor, depois desse invocá-lo-ei enquanto viver. E ele vai dizer no versículo 4, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Quando ele estava na adversidade, quando ele estava no momento de tribulação, de desassossego, no momento de estresse, de perigo, no seu pior momento, ele invocou o nome do Senhor. Ele está lembrando de algo que ele fez lá, e ele diz, o Senhor se inclinou para mim, então eu invoquei o nome do Senhor, versículo 4, ó Senhor, livra minha alma. Ele retrata que Deus é justo, o Senhor é compassivo, é misericordioso, e o que o Senhor fez? Me salvou. O Senhor me salvou. Depois dele expressar dessa forma, você vai encontrar no versículo 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Primeiro ele invocou no período difícil, terrível, no momento que as coisas estavam dando errado. Agora ele invoca no momento de celebração, o cálice da salvação, essa figura de festa, essa figura de celebração, porque Deus me deu a vitória, eu invocarei o nome do Senhor. E depois você vai ter no versículo 17, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, invocarei o nome do Senhor. Ele iria invocar também no sacrifício, nas festas que eram feitas. Isso acontecia no Antigo Testamento e era uma forma de gratidão e uma forma de adoração e culto ao Senhor. Em outras palavras, o salmista está dizendo: eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O Senhor me deu a vitória. Eu invoquei no pior momento. Ele me respondeu, Ele me salvou, porque Ele é justo, compassivo e misericordioso. Eu vou invocar o Senhor no dia da celebração, não só no dia terrível, no dia da celebração. E eu vou invocar o Senhor no meu culto de adoração, na minha entrega, na minha oferta ao Senhor. Em outras palavras, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Essa é a palavra que eu trago para nós hoje. Como viver neste mundo hostil? Maravilhoso, mas difícil. Maravilhoso, mas com muitas dores. Como viver? Só tem um jeito de viver. Viver com Deus, na presença de Deus, andar na presença de Deus, invocar o nome do Senhor, invocar na adversidade, invocar na celebração, invocar no nosso culto e adoração, viver com o Senhor, viver para o Senhor, andar lado a lado com Deus, é o único jeito de viver a vida nessa terra. Na terra dos viventes. É a única maneira propícia, satisfatória, é o único jeito para que a gente possa vencer a morte. A vida que vence a morte. Por isso, essa é a palavra que eu deixo para você, que eu deixo para nós, lembrando você do ambiente que vivemos, mas não se perca no ambiente de morte. Não se desespere. Não se sinta numa condição de desesperança. Existe vida, existe esperança, existe alegria, existe fascínio, mesmo diante desse ambiente hostil. E isso nós encontramos na presença de Deus. Invoque o nome de Deus. Clame ao Senhor. Se conecte a Deus, se aproxime de Deus.
E você vai perceber, e eu irei perceber, quando nós fazemos isso, como é bom viver apesar de todos os pesares. Como nós temos esperança, mesmo nos momentos mais caóticos que nós vivemos, como esse, que além da doença tem o caos social e tem todas as demandas e todas as condições que nós não sabemos o que será, mas nós sabemos que há um jeito de viver na presença do Senhor, invocando o nome do Senhor. E como no Salmo nós podemos ter a garantia de que o Senhor nos salva, o Senhor nos socorre, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo, porque Ele ama os seus. É um salmo de amor. Eu termino essa reflexão lembrando um pouquinho que Deus poupou a vida do salmista. E ele está celebrando da vida que vence a morte. Nós encontramos em outros cenários, outros servos e servas do Senhor, também agradecendo ao Senhor, porque o Senhor poupou a vida, porque o Senhor deu a vida que vence a morte. A pergunta que eu termino fazendo é: qual é a vida mais preciosa para Deus Pai? A vida mais preciosa, certamente, é a vida do seu Filho, Jesus. Entretanto, Deus não poupou a vida de Jesus. Poupou a vida do salmista. A vida venceu a morte, mas Ele não poupou a vida de Jesus. Ele enviou Jesus até nós, para que Jesus morresse na cruz e morresse em nosso lugar. O Pai entregou a vida mais preciosa, exatamente para que nós pudéssemos ter vida. Só que o detalhe é que mesmo quando Jesus morreu, nós entendemos, descobrimos e nós sabemos pelas Escrituras que mais uma vez e definitivamente a vida venceu a morte. A vida venceu a morte. A ressurreição é a realidade que nós convivemos. Por isso nós podemos falar de vida. Por isso nós temos esperança, porque o Jesus ressurreto está entre nós. Porque o Jesus que venceu a morte nos garante a vida aqui, a paz em meio a toda essa turbulência, mas Ele nos garante a vida eterna. Mesmo que a morte me alcance do modo que seja, eu sei que a vida será sobre mim. Atos diz que a morte não pôde conter Jesus. Não é possível, porque Ele é o Senhor da vida e a vida é maior do que a morte. Então essa é a palavra que eu deixo para nós. Confie em Jesus, confie no sacrifício de Jesus e na obra de Jesus. A vida venceu a morte, a ressurreição é maior do que a morte. E o Jesus ressurreto nos convida a estarmos diante dele. Invoque a Deus, ande com Deus, desfrute da presença de Deus, desfrute da comunhão de Deus e você vai descobrir um mundo completamente novo. Se você já descobriu, você vai se aventurar em tantas coisas que Deus tem a nos ensinar e a fazer em nós e através de nós. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Que essa seja a nossa história. No nome de Jesus e para a glória de Jesus, que Deus abençoe a sua vida.